Há cerca de 3 meses, me mudei para um apartamento com mais 2 garotas para poder estudar na faculdade. O prédio onde a gente mora tem vários problemas. Por exemplo, a maioria dos quartos tem janelas que dão direto para o corredor interno, por onde os moradores passam o tempo todo. Então, se você deixa a janela aberta, qualquer um pode ver dentro do seu quarto. Mas como passo a maior parte do tempo na faculdade, e as meninas com quem divido o AP são legais, assim como a maioria dos vizinhos, eu nunca me importei muito com isso. Algumas noites atrás, enquanto me preparava para dormir, comecei a ouvir música vindo de algum lugar, aquelas músicas pop dos anos 2000. Como moro numa cidade cheia de estudantes, com festas e repúblicas em todo canto, nem liguei. Achei que devia ser só uma galera bêbada ouvindo som na rua. Deitei, coloquei um vídeo qualquer no celular, como sempre faço para conseguir dormir, e tentei pegar no sono. Mas aí ouvi barulho de furadeira. No começo achei que era do vídeo, ou que eu tava imaginando coisas por estar cansada. Pausei para conferir, e não. Era real. Alguém tava mesmo usando uma furadeira. Saí do quarto e andei pelo apartamento tentando descobrir de onde vinha o som. Já era por volta das 11 da noite. Então era bem estranho alguém estar fazendo reforma naquela hora. O barulho ficava mais forte perto da minha janela. Abri e percebi que vinha do apartamento ao lado, o mais próximo da minha janela. Foi aí que percebi também que a música vinha de lá. Mas tinha um detalhe importante. Esse apartamento estava vazio. Ninguém morava ali. Achei tudo ainda mais esquisito. Talvez alguém estivesse se mudando, sei lá, e combinou com o dono. Mesmo assim, fazer obra numa quinta-feira à noite? Meio absurdo. Voltei para a cama, mas o barulho continuava. Comecei a reclamar com um amigo por mensagem, mandei áudios e até um vídeo mostrando o som da furadeira. Ele disse que eu devia chamar a polícia, porque era contra a lei fazer esse tipo de obra nesse horário, ainda mais num prédio residencial. Mas eu só queria dormir. Decidi deixar pra lá. Já era quase meia-noite. Me forcei a tentar dormir mesmo com todo aquele barulho. Só que aí acordei de novo, pouco depois da 1 da manhã, com marteladas. Já estava ficando irritada. Tentei me acalmar, mas o estresse só aumentava. Da terceira vez que acordei, nem olhei o horário. Só levantei decidida a dar um basta. Vesti um roupão e fui até a janela para falar com quem quer que fosse. A janela do apartamento deles estava aberta. Como ela ficava acima da escada do corredor, tive que descer alguns degraus para ser vista, o que me fez parecer ainda menor e mais vulnerável. Assim que me aproximei, toda a minha coragem sumiu. Havia 4 homens lá dentro, todos entre 30 e 40 anos. Quando me viram, pararam o que estavam fazendo e ficaram me encarando. A única coisa que continuava era a música no rádio. Foi assustador como todo o barulho parou de repente. Era exatamente o que eu queria segundos antes. Mas naquele momento, só consegui sentir medo. Uma coisa me deixou ainda mais desconfortável: a música. Eram aquelas faixas bem adolescentes, coisa de pré-adolescente mesmo. Muito estranho homens mais velhos ouvindo aquilo enquanto fazem reforma de madrugada. Eles não pareciam surpresos de me ver. Só me olhavam fixamente, com expressões esquisitas. Ainda assim, lembrei do motivo de estar ali e disse: "Com licença. Já está bem tarde, e a maioria das pessoas aqui trabalha cedo. Se não for pedir muito, vocês poderiam deixar isso para outro horário? Agora, lembre-se, eu sou uma garota de 19 anos, baixinha, usando um roupão." 2 dos homens se aproximaram da janela. Eles me olharam de cima a baixo, como predadores. Estavam suados, com a boca entreaberta. Um deles segurava um martelo enorme. Começaram a sorrir, mas não era um sorriso normal. Era do tipo que faz a gente querer sair correndo. Senti um enjoo imediato. Comecei a recuar devagar, sem tirar os olhos deles, com medo de que tentassem me pegar. Quando saí do campo de visão, corri de volta para o meu apartamento e tranquei a porta. Uma das meninas estava fora aquela noite, e a outra não respondia às mensagens que mandei perguntando se alguém tinha se mudado para o AP ao lado. Voltei para o quarto. Não dava para ouvir mais nenhum som de ferramentas, nem a música. Isso me assustou ainda mais. Pensei em chamar a polícia, mas eu estava exausta demais para lidar com isso. Já eram umas 2h15. Convenci a mim mesma de que não era medo, era só cansaço, e consegui adormecer. Por volta das 3h30, acordei de novo. Tudo estava em silêncio. Silêncio demais. Algo me despertou. Talvez uma sensação estranha.
Tive a impressão de que alguém estava do outro lado da minha janela, que agora estava fechada. Tentei ignorar, mas não consegui dormir direito depois disso. Na manhã seguinte, quando saí, passei pela janela do apartamento vizinho. Estava fechada, como se nada tivesse acontecido. Perguntei para a colega que tinha dormido em casa se ela tinha ouvido alguma coisa. Ela disse que acordou várias vezes, mas que teve paralisia do sono e não conseguiu se mexer. Isso me fez ter certeza de que eu não tinha imaginado. Aqueles homens realmente estavam lá. Mas como entraram? Como tinham chave do prédio e daquele apartamento? Por que evitavam aparecer de dia? O que estavam fazendo ali? E o que pretendiam fazer comigo, ou com qualquer outra pessoa que se aproximasse? Já faz uma semana, e felizmente não vi mais aqueles homens. Mas ainda não faço ideia de quem eram ou o que estavam fazendo. E estou sinceramente com medo de que eles voltem, ou nunca tenham ido embora. Meus filhos, Daniel e Lucas, são gêmeos de 6 anos. Isso que vou contar aconteceu no ano passado, e foi o motivo de termos nos mudado da nossa antiga casa. Uma história longa, esquisita, e que ainda me deixa acordado à noite. Moramos naquela casa por 4 anos. Foi onde minha esposa, Júlia, e eu nos casamos, e onde tivemos os meninos. Era uma casa de esquina, num bairro que já estava começando a mudar para pior. Mas não pensávamos em sair tão cedo. A casa era nossa, tinha espaço para a criançada, e a escola deles era perto. Mas aí, aquilo aconteceu. A casa atrás da nossa era praticamente escondida por árvores altas e arbustos grossos. Mal dava para ver a fachada. Eu nunca soube quem morava ali. Já o vizinho da direita, o Cláudio, tinha se mudado fazia menos de 1 ano. Eu só tinha falado com ele 2 vezes. Ele tinha um sotaque estranho, não sei dizer de onde. Meio bruto, seco, não dava abertura. 2 janelas da casa dele davam direto para o nosso quintal, bem na direção da piscina inflável que a gente montava para o Daniel e o Lucas. Isso tirava um pouco da nossa privacidade. Mas como eu nunca via luz acesa nelas, imaginei que fossem quartos de hóspedes ou depósitos. Num fim de tarde de verão, os meninos estavam na piscina com aquelas pistolas d'água baratas, e eu cuidava do jardim, podando umas plantas. Foi quando vi, bem rápido, o Cláudio olhando da janela. Assim que notei, ele recuou. Não fiz caso na hora, mas ficou na minha cabeça. Mais tarde, quase anoitecendo, os meninos voltaram da piscina. Eu e a Júlia estávamos na cozinha preparando um lanche quando o Daniel entrou correndo, dizendo que tinha uma luz piscando na janela do vizinho. Fui com ele lá fora, e ele apontou para a janela de cima da casa do Cláudio. A luz piscava, devagar, tipo flash de câmera. Perguntei se parecia isso mesmo, e os 2 meninos disseram que sim, que era igualzinho quando a gente tira foto com o celular. Na hora, tirei eles da piscina e levei para dentro. Contei para Júlia, e ela ficou tão preocupada quanto eu. Ela sugeriu que eu fosse lá tirar satisfação. Bati na casa dele umas 5 vezes, toquei a campainha. Nada. O carro dele estava na garagem, então ele estava em casa, com certeza. Voltei para dentro e falei para Júlia. Sem prova, era difícil fazer qualquer acusação, mas tudo parecia errado. Algumas semanas depois, eu e Júlia estávamos deitados quando ouvimos o portão lateral abrindo. Não foi vento. Foi lento, arrastado. A Júlia me cutucou, com medo. Levantei e liguei todas as luzes do quintal. Não tinha ninguém. Mas aí vi as luzes do quintal do Cláudio acesas. Fui até a cerca e olhei por cima, meio na pontinha dos pés. Ele apareceu do nada, quase me fazendo cair. Perguntou com aquela voz dura se eu precisava de alguma coisa. Tentei manter a calma e perguntei se ele tinha visto alguém andando pelo nosso quintal. Ele disse que não. Pensei um pouco. E fui direto. Perguntei se ele andava tirando fotos dos meus filhos. Por causa dos flashes. Na hora, ele ficou vermelho, ofendido, quase gritando. Disse que nunca faria uma coisa dessas. Pedi desculpa, com raiva por dentro, e voltei para casa. A Júlia ficou revoltada. Disse que ele estava claramente escondendo alguma coisa. As coisas pioraram algumas semanas depois. Era de madrugada quando a Júlia me sacudiu, tremendo. Os meninos estavam gritando. Corri até o quarto deles e encontrei o Lucas chorando, dizendo que tinha alguém na janela com um flash de câmera. O Daniel chorava junto, assustado. Perguntei como era a pessoa,
mas ele disse que só viu a luz. Levei os dois para o nosso quarto, coloquei eles na cama e fui até a janela com as luzes apagadas. Fiquei ali, parado, esperando. Foi aí que vi o Cláudio, olhando pela janela dele. Parado, imóvel, no escuro. Ele não piscava. Juro por tudo, parecia que ele nem respirava. Saí feito louco. Toquei a campainha dele umas 15 vezes. Nada. Ele não abriu. Liguei para a polícia e registrei a ocorrência. Queria que pelo menos tivesse algo formal contra ele. Nunca mais o vi depois daquela noite. Nenhuma luz, nenhuma movimentação. Parecia que a casa estava vazia, mas o carro dele ainda estava lá. Passei algumas noites no quintal, só esperando ele aparecer de novo. Nada. Em menos de um mês, vendemos a casa e nos mudamos para outra cidade. Nunca nos arrependemos. Essa história não é exatamente minha, mas eu presenciei tudo de perto, e ainda hoje me pego pensando nela. Moro com meu marido numa casa simples, numa rua tranquila da Zona Sul. A gente vive aqui há quase 2 décadas. Nossos filhos já cresceram, casaram e seguiram seus caminhos. A rotina ficou silenciosa, mas confortável. Foi no outono do ano passado que alguém se mudou para a casa do outro lado da rua. Era um cara jovem, devia ter uns 20 e poucos anos. Dirigia um Audi preto e vivia bem arrumado, relógio caro, roupas de grife. Achei que talvez fosse alguém tentando parecer mais do que realmente era. Mas ele acabou sendo bem simpático. Se apresentou como Léo. Disse que trabalhava com produção de conteúdo e design para a internet. Ele e o Marcos logo começaram a trocar ideias sobre futebol e finanças. As primeiras semanas foram calmas. Eu costumo passar bastante tempo regando as plantas no jardim e via o Léo com frequência, sempre educado. Até que notei a presença recorrente de uma garota. Morena, elegante, parecia mais velha do que ele. Começou a aparecer quase todo dia, às vezes entrando mesmo quando ele não estava por ali. Presumi que fossem namorados, mas as coisas mudaram rápido. Uma tarde, enquanto podava uns arbustos perto do muro, ouvi um barraco vindo da casa dele. Os dois gritavam no quintal. Ela estava completamente fora de si. Apontava o dedo, gritava, chorava. Léo tentava acalmá-la, mas ela não queria ouvir. Depois de uns minutos, ela entrou num carro branco e saiu cantando pneu. Nas semanas seguintes, percebi o carro dela estacionado por lá várias vezes, mesmo quando Léo não estava em casa. Às vezes ela ficava horas dentro do carro, olhando para a fachada da casa. Estranho. Marcos me aconselhou a não me meter. Eu queria seguir o conselho, mas tudo ficou mais esquisito do que eu podia ignorar. Numa madrugada, fomos acordados por barulho de sirene. Olhamos pela janela e vimos a rua tomada por carros da polícia e uma ambulância em frente à casa de Léo. Corremos lá fora. A garota estava sendo levada pela polícia, algemada, mas com uma expressão serena demais, como se nada tivesse acontecido. Léo, por outro lado, estava sendo socorrido. Com o rosto pálido e a camisa manchada de sangue, foi colocado na maca.